Como resultado de sua dúvida metodológica, Descartes separa a mente do corpo, gerando dificuldades para explicar a relação entre esses até hoje. Thomas Haidt se ocupa com esta dificuldade. Como ele a resolve? A ideia de separar mente e corpo em Descartes não é meramente o resultado da dúvida metodológica, pelo menos nas meditações metafísicas, o projeto de Descartes não requer tanto isso. Na verdade, por sua desconfiança aos sentidos, tá? Então ele precisa localizar o conhecimento em um outro espaço. Tá? Então, por exemplo, na meditação metafísica, quando ele fala sobre conhecimento, depois de fazer aqueles projetos, né, aquelas hipóteses, aqueles experimentos mentais, né, como são chamados, ele diz assim, que não importa se seja um gênio maligno, se ele está dormindo, se os seus sentidos lhe enganem, não importa nada disso, mas existe uma coisa que não está mudando, né? Então, primeiro ele fala de objetos, da matemática, tá, e da geometria. Esse é o primeiro. Mas isso ainda não é suficiente, né? Porque ele quer descobrir o que é que está acontecendo aqui. Quem é que tem onde reside, né, esse dado da matemática, ou esse conhecimento da matemática e da geometria. Então, adiante é que ele vai colocar, dizendo que, ainda que ele pudesse ser enganado, tem uma coisa que o gênio maligno não poderia fazer. É enganá-lo de estar pensando, tá? Eu me virei agora há pouco para pegar o meu texto de Descartes. Então, ele diz assim, na meditação segunda, tá? Ele diz assim, aqui as minhas folhas estão soltas, né? Rabiscadinho, diz assim, por corpo, entendo tudo que pode ser limitado por alguma figura, que pode ser compreendida em qualquer lugar e preencher um espaço de tal sorte que todo outro corpo dele seja excluído. Que pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo olfato, que pode ser movido de muitas maneiras, não por si mesmo. Aqui é que reside, então, a compreensão, digamos assim, dualista dele, né? Então, mais adiante, aí no parágrafo 7, ele diz assim, mas eu, o que sou eu agora que suponho que há alguém que é extremamente poderoso e ouso dizê-lo, malicioso e ardiloso, que emprega todas as forças e toda a indústria em enganar. Então, observe, esse é o contexto em que ele apresenta essa distinção, né? Porque os sentidos podem enganar, ele diz isso logo na primeira meditação. E a frase que ele utiliza lá é categórica, ele diz assim, olha, os sentidos não podem ser um guia seguro para o conhecimento, porque ele nos engana, e não é bom confiar em quem já nos enganou uma vez, né? Ele diz isso. Então, mais adiante, ele diz, então, eu não posso acreditar que o conhecimento se dê no corpo, porque o gênio maligno pode estar me enganando quanto aos meus sentidos. Então, ele diz, passemos, pois, aos atributos da alma e vejamos se há alguns que existam em mim. Então, ele fala, primeiro, do caminhar, do alimentar-se. O que é que move o corpo? É isso que ele está respondendo. O que é que move o corpo? Então, depois de ter estabelecido a dúvida, é que ele vai dizer, eu existo, isto é certo, mas por quanto tempo? A saber, por todo o tempo em que eu penso. Então, para tentar responder essa pergunta, eu penso que esse contexto aqui é ideal, né? A separação mente e corpo aqui, ela não é meramente um resultado da dúvida, tá? Ela, claro, ela tem essa implicação, mas ela não é simplesmente isso. Ele já está comprometido com isso. A parte da pergunta, assim, gerando dificuldade para explicar a relação entre esses até hoje, claro, né? Quando o Riley, né, o Gilbert Riley, né, escreveu sobre o problema do fantasma na máquina, ele foi no calcanhar de Aquiles dessa concepção dualista. Na verdade, hoje, Pedro, o dualismo de substância, como é conhecido, é bem minoritário na filosofia da mente, né, os que tratam da filosofia da mente. Um cristão especialista em dualismo, né, é o Moreland, J.P. Moreland. O último livro dele é Soul, né, Alma, né, é uma defesa do dualismo de substância. O Richard Swinburne também é um outro
que faz essa defesa. Então, as dificuldades geradas é como é que essa parte imaterial, né, essa res cogita, né, essa coisa que pensa, interage com essa coisa que é falível. Como é que isso que apresentaria um grau de certeza tamanho, o eu penso, tá? E em todo o tempo que eu estiver pensando eu existo, como é que isso interage com isso que falha? Tá? Thomas Reid não está preocupado, assim, pelo menos até onde eu tenho lido, com tudo isso. Tá? Thomas Reid é um cristão, então a ideia de uma teoria, né, dualista está presente nele. Mas é curioso isso, Pedro, porque ele não apresenta uma defesa categórica dessa dualidade como Descartes faz. Pelo menos até onde eu tenho lido, eu não tenho encontrado categoricamente. Eu posso ter lido, passado despercebido. Porque Thomas Reid tem uma oposição a Descartes. Ele é um empirista moderado. Então ele precisa, apesar de em diversas ocasiões ele falar do autor da natureza, do autor de Deus que nos criou, que nos deu faculdades, etc, etc, ele está tratando disso no âmbito do corpo. Tá? Se ele ingressar se ele embarcar nessa mesma discussão, então eu acredito que ele perde o que ele pretende defender, tá? Que o corpo, né, que os sentidos são suficientes, juntamente com as faculdades da razão, né, para dar conhecimento do mundo. Então, Thomas Reid não localiza o conhecimento fora do mundo externo, nem no corpo, nem no mundo. Né? Descartes realiza, colocando no mundo externo, quando ele coloca na mente de Deus. Né? E na mente de Deus, obviamente, também na alma, tá bom? Então, eu não diria que ele resolve. Eu não sei se esse era o problema para ele. O problema era o representacionismo que Descartes iria defender, tá bom? Que Descartes e os outros, né, depois dele, né, como Locke, Hume, Malebranche e outros tantos, tá certo? Eu penso que, assim, você tem aí algo para investigar, tá certo? Se um caminho que você já tem aí para poder investigar essa questão. Thomas Reid não me parece se ocupar com isso, já que ele, como empirista, ele precisa colocar a fonte de conhecimento mesmo no corpo, diferente de Descartes, que quer colocar para longe, tá bom? Essa diferenciaçãozinha que você lembra no final do Reid, né, de ser um empirista, assim, mesmo moderado, mesmo, né, crítico, né, e cristão, mas faz muita diferença, né, que o Descartes não era. Então, assim, o ponto de partida dele é outro, ele já está muito mais no interior das discussões que já foram do Descartes digeridas pela filosofia do Locke, do Berkeley, do Hume, que são todos empiristas, né? Então, assim, já tem 200 anos aí de problematizações empiristas dessas mesmas questões, né? E então muda, né? Muda bastante algumas assunções que ele não vai fazer de um dualismo de substância, que ele não vai nem se comprometer com isso, né? Para poder sustentar o que ele sustentava, né? Exato.